primeiro lugar, vamos partir da ideia que a tecnologia é um direito. É um direito porque a tecnologia é dos produtos humanos mais caracteristicamente humanos. Ou seja, dentro de cada chip, de cada instrumento tecnológico, nós temos a história da humanidade adensada. Mesmo que eu diga que a coisa fundamental é o pensamento sobre as modernas tecnologias, se não tiver algum instrumento, algum mineiro, alguma pessoa humana que respira um pó poluído, que sofre dos calores das minas, que ficam dias e dias em determinados postos de trabalho, não teríamos a sofisticação que é permitida a partir ou para as grandes conquistas tecnológicas. Então, cada peça tecnológica é a humanidade adensada. Se a humanidade é adensada, ela pertence a todos os homens e por isso tem que ser democratizada, entregue, favorecida, etc. Não é de um pequeno grupo. E, de outro lado, a escola é uma das entidades criadas pela cultura humana que é direito de todos os cidadãos. A escola é um direito, é uma coisa fundamental para o processo. Não há governo, não há plano, não há plano de um projeto social sem que haja escola como um instrumento de formação, para o bem e para o mal. Mas nós falamos aqui de uma escola democrática, que seja um direito de todas as pessoas, que tenha como vetor de seus projetos curriculares a democracia, a justiça, a estética, a ética, e que tenha como perspectiva a humanização. Ela é um construto humano. Né? Partindo de que a escola ajunta dentro de si 10 mil anos da história, da escrita, da elaboração, da leitura humana, dos números, e que hoje são entregues em fatias, em pequenas opções dadas à garotada, a escola ela cumpre um papel fundamental para a humanização das crianças. É o trabalho trazido pela Mônica aqui antes de mim. Agora, essa humanização não é uma humanização a priori gratuita, é muito difícil o processo de humanização, porque todos os grupos sociais, todas as ideologias políticas dizem da importância da humanização. Seguramente Hitler dizia que o projeto dele era um projeto humano, tanto assim que ele conquistou e cativou milhões de pessoas para sua causa, não só na Alemanha, mas em Portugal, na Espanha, na Itália, e etc., no Brasil. Não é? E a desmontagem, que aquele modelo não era um modelo humano, custou muito. Estamos numa guerra para desmontar essa lógica, porque a articulação em torno do projeto dele foi enorme no mundo. E a escola, assim como a tecnologia, também são cenários de grandes debates ideológicos. Todo mundo a defende, mas defende segundo princípios diferentes. Todo mundo defende a escola pública segundo princípios diferentes. Aqui no Brasil é importante que tenham vários colegas nossos, educadores de vários países, para a gente contar que nós estamos num momento fundamental da história do nosso país com relação à educação. Por espantoso que seja, a escola democrática e a escola republicana brasileira tem 30 anos. Só de 1980 para cá é que todas as crianças estão na escola. Antes disso, 70% estavam na escola, um pouco antes 60%, e nós temos ainda uma taxa de mais de 15 milhões de analfabetos. Quer dizer, a tarefa histórica de criar a escola republicana, o Brasil só deu conta mais ou menos em 1980. Tem 30 anos, é jovem a escola brasileira, uma vergonha, mas é jovem. E a tarefa que hoje os educadores e os políticos têm é de dar, assim como ela é retardada no sentido da montagem dela,
ela está sendo cobrada com muita urgência sobre resultados maravilhosos, todos os professores maravilhosos, bem formados, com pós-graduação, todos os alunos maravilhosos se dando bem em todos os concursos internacionais. Não vai acontecer isso, porque é um tipo de cobrança apressada de uma escola que a sociedade antes não cobrou a si mesma da sua realização. E eu já participei de dezenas de debates, certamente vocês aqui também, que dizem que antigamente sim, a escola pública era boa. A escola Caetano de Campos, as grandes escolas públicas que nós estudamos, que temos mais de 60 anos, dizendo que antigamente era boa. E aí a gente fica, por que era boa? E por que é ruim agora? Era boa porque era para poucos. Ora, não era uma escola de qualidade, porque qualidade para poucos é privilégio, não é qualidade. O que se coloca ao Brasil contemporâneo é qual a escola pública que vamos fazer de 30 anos para cá. Os currículos têm que ser adequados. Não temos exércitos de sobra de professores, de reserva, que venham ávidos para a escola com o salário que nós ganhamos. Hoje foi primeira página do jornal, um aumento de 42% em 3 anos, ou em 4 anos. Né? O que é isto de represamento de salário que, quando tiver os 42%, vai estar a R$ 1.800, ou seja, 500 euros, os europeus que estão aqui. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não fizemos ainda a escola republicana que Napoleão fez lá na França no século XIX, que a Finlândia fez no iniciozinho do século XX, nem isso, né? E que todos os países já fizeram, o Brasil não fez. Então, que cobrança vamos fazer à escola, que colaboração vamos dar à escola, mas com que reconhecimento do enorme bem que ela tem que fazer para recuperar 480 anos de dívida social para com a escola brasileira. E aí entra a tecnologia. Se a escola é um direito e a tecnologia é um direito, como é que essas coisas se casam? Bom, em primeiro lugar, se casam pela obrigação do Estado de disponibilizar recursos, banda, comunicação, espaço, formação de professores para isto. Né? Isso é fundamental, mas não basta. Eu tenho que ter projetos pedagógicos, eu tenho que ter, basicamente, uma perspectiva do que é conhecimento e um jogo em determinados conceitos de conhecimento que sejam adequados, que a tecnologia se adeque a ele, e não só porque a tecnologia é boa. A Mônica dizia isso, quer dizer, o jeito da gente tornar a aprendizagem humana é na escola. E como que isso se faria? Em primeiro lugar, um exemplo simples, depois da disponibilização, é que algum colega meu, professor ali atrás, da terceira fileira, estava dizendo da questão da motivação. Nós geralmente dizemos que nossos alunos não são motivados, que a tarefa do professor e da escola é motivar o aluno. É bobagem porque os jovens, as crianças, são motivadas sim. Quando nós não sabemos qual é a motivação deles, nós dizemos que eles não têm, número 1. Quando a motivação deles não é a nossa, a gente diz, ele não tem. Então, como é que é? E por que ele é? Como qualquer ser animal que precisa sobreviver e precisa arranjar saídas para as suas tensões, ele tem que conhecer, explorar, guardar as respostas para as grandes coisas. E esse processo de motivacional do aluno, a tecnologia poderia me ajudar. Cada professor tem que ter uma espécie de radar. E a tecnologia nos ajudaria para capturar as diversas modalidades de mobilização interna, psíquica, cognitiva, afetiva, da garotada para aprender. E a tecnologia, de fato, ajuda isso. Não adianta eu fazer um plano no início do ano, no ano seguinte, no novo início, eu apago a data tal e ponho a data do ano seguinte, porque eu sei o que é bom para o meu aluno e vou dando a mesma aula e ele cada vez mais motivado. Capturar a mobilização dos garotos pode ser feito com a tecnologia. O que não quer dizer que é o seguinte, um professor chegar diante dos alunos e perguntar: o que vocês querem aprender hoje? Isso é horrível. Também é
é a antimobilização, é a antimotivação. O que vocês querem aprender? E muitas vezes, continuando aí a conversa da Mônica, muitas vezes a escola confunde ouvir o que as pessoas sabem, o que as pessoas querem aprender, o que as pessoas gostam de aprender, com um ensino fácil, alegre, agradável, jocoso. Não é? O jogo é fundamental para a aprendizagem, a alegria é fundamental para a aprendizagem, mas há momentos de tudo, há momentos daquilo que a Mônica dizia, do rigor, do saber ouvir, do se sentar e prestar atenção, fazer 2 vezes a mesma tarefa. O que acontece com qualquer ato humano, a gente faz isso com os filhos. Não cansa de repetir, volta, e limpa, e conserta, e vai, e a gente faz com prazer porque esses filhos nossos, que são frutos do nosso conhecimento, valem a pena a luta. Não é? Isso vale para todas as ações humanas. Então, além disso, a tecnologia nessa escola, que não é facilitadora, dizer que o professor tem que virar facilitador é uma bobagem. É desconhecer que aquilo que a Mônica dizia, que a aprendizagem é uma coisa difícil, tem que lutar, o que não quer dizer penosa além do necessário, nem punitiva, nem desagradável. Mas não é todo o tempo um parque de diversões. Outra coisa importante é a ideia de que a tecnologia permite algo fundamental no mundo contemporâneo e que no meu tempo de escola e ainda em tempos presentes em algumas comunidades escolares, o trabalho do aluno é exclusivamente para uma avaliação do professor e é jogado fora. Né? A tecnologia permite que os alunos façam belíssimas apresentações do seu trabalho, façam apresentações coletivas, deixem depositadas em lugares que anos depois podem ver, podem melhorar, aprofundar e se reconhecer na sua obra. As lições de casas antigas e as provas nos sistemas convencionais, muitas provas por mês, elas não são a cara do aluno, elas não são a cara da produção que foi feita. E conhecimento é fazer, conhecimento é construir, conhecimento é trocar, conhecimento é publicar aquilo que se fez. E uma referência para isso, que todos aqui conhecem, provavelmente também os nossos pesquisadores estrangeiros aqui presentes, Paulo Freire é uma referência para isso. Paulo Freire vai dizer que a leitura do mundo, a leitura da realidade, para a compreensão dela e para a sua transformação, é algo que pode ser feito sim, pode ser ampliado com a tecnologia e supõe que haja transformação no mundo a partir do conhecimento. Cabe à escola não apenas reproduzir conhecimentos, isso eu estou dizendo, todo mundo aqui já sabe, mas também produzir novos conhecimentos que sejam ligados às grandes causas mundiais. E para terminar, eu queria dizer que nós seguramente vamos fazer alguma conversa ainda aqui, mas teria dizer que as redes sociais e as causas mundiais cada vez mais acessíveis pela tecnologia, não é, são o fermento para que os conteúdos da escola sejam fecundados por projetos que gerem o heroísmo, que gerem a dedicação, que gerem o sentido de estar vivendo e de poder fazer alguma coisa que transforme o mundo. A gente vê que hoje em dia as causas de presos em campos de concentração ou campos de refugiados, que a fome no mundo, que a miséria, que o despotismo de algumas nações, que as causas violentas que levam ao radicalismo religioso e à opressão, o analfabetismo, são causas que não chegam à escola como temas da garotada a trabalhar. E essas redes sociais, se bem trabalhados pelo professor de História, pelo professor de Química, etc., nós teríamos uma espécie de web currículo, ou seja, o currículo que se encontra nas nuvens do conhecimento disponíveis, acessíveis pela tecnologia, mas apoderadas dela com um projeto político-pedagógico de democratização, de participação social, de ética, de cidadania e de estética. Esse é o recado que a gente dá, fechando um pouco a conversa.
de vocês antes de ir abrindo para outras conversas a partir do que vocês já conversaram aqui. Muito obrigado.